resultado com rendimento. Boa noite, Barbieri. 3 torneios, 14 jogos em sequência, né? E apenas uma derrota para a Chapecoense. E hoje mais uma vitória espetacular do Flamengo, né? Isso tudo mostra a regularidade do time e a boa fase do Flamengo. Agora vocês enfrentam o Fluminense fora de casa. O que esperar desse time sem o Diego? Vamos esperar a mesma postura. Eu acho que ao longo de todos esses jogos aí a gente teve muitos desfalques, teve bastante mudança, e acho que vale frisar que a gente tem conseguido manter um padrão, manter um comportamento. Não é tarefa fácil, ainda mais com esse calendário que a gente tem. Então o Flamengo vai continuar mantendo essa linha. A gente sabe que é um jogo muito complicado contra o Fluminense, que vem muito bem também, muito mérito do Abel, que é um grandíssimo treinador, é uma referência. É um jogo difícil, mas a gente vai tentar buscar a vitória. Oi, Barbieri. Queria falar um pouquinho sobre a distância de jogo de quinta para hoje foi muito pequena, mas a consistência foi a mesma, tanto defensiva quanto ofensivamente. Como é que você está fazendo para que essa manutenção dessa consistência e para que o time tenha aí esse equilíbrio, o fator alto, né, positivo, com esse calendário que você acabou de citar? Primeiro, eu acho que é importante dividir os méritos, né? Então, eu citei outras oportunidades, eu acho que a gente vem fazendo um trabalho de recuperação fantástico, e isso é fruto não só do meu trabalho, mas principalmente do CEP, que eu já falei outras vezes. Eu acho que tem muito mérito dos jogadores, em função da atitude, em função do entendimento. Então, ontem, na véspera do jogo, a gente foi para o campo, mas a gente só marcamos espaço. Olha, o Corinthians oferece esse espaço, a gente tem que jogar por aqui, a gente tem que explorar isso, a gente tem que ter atenção com isso. Eles fazem esse tipo de movimentação e acabou sendo quase que um ensaio sem bola. E depois, evidente, que a gente viu também na sala de vídeo, e eu fico assim muito satisfeito e até surpreso com o grau de entendimento deles, de assimilação, porque acho que a gente conseguiu aplicar muito bem isso durante o jogo. Fico muito feliz, como eu disse, tem o trabalho da análise, de recolher os dados, de explorar o adversário, tem o mérito dos jogadores de entender aquilo que está sendo passado, tem a questão do desgaste, que a gente está conseguindo minimizar a maior parte possível. Eu acho que eu estou conseguindo passar as informações, eles estão entendendo o que eu estou pedindo, existe uma sinergia, uma harmonia muito grande. Acho que é por isso que a gente tem conseguido, mesmo com esse intervalo muito curto, até melhorar. Eu acho que até em função do último jogo a gente fez um jogo até acima do que fez no último com pouco tempo. Fico muito satisfeito. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil do jogo. Foi o que você esperava e qual foi a principal virtude do Flamengo hoje para conseguir essa vitória? Foi dentro do que a gente imaginava que o jogo seria. Talvez até imaginasse que o Corinthians fosse tentar propor um pouco mais o jogo, tentar agredir um pouco mais a gente, mas acho que isso também foi mérito nosso. A gente estava com as transições muito rápidas, sufocava o Corinthians, não deixava eles saírem nem gostarem do jogo. Eu acho que o mérito foi a gente entender que tinha que ter paciência com a bola no pé, buscar os espaços, ir criando as oportunidades e em nenhum momento deixar o jogo cair para um descontrole, que aconteceu em outras oportunidades, aconteceu até um pouquinho em relação ao Bahia no segundo tempo. Eu acho que o jogo todo ficou bem controlado e a gente soube lidar bem com isso e sair com a vitória. Barbieri, boa noite aqui atrás. Eu quero que você fale um pouquinho, né, a situação do Henrique Dourado. Logo depois que ele errou o passe, você decidiu por tirá-lo do jogo, colocou o Felipe Viseu. Foi o Felipe Viseu que acabou fazendo o gol, mudando a história dessa partida. Então falasse um pouquinho quando você tomou essa decisão. A torcida estava um pouquinho chateada, você tomou essa decisão e o Viseu foi lá e acabou fazendo o gol. Não, eu acho que o Dourado fez um bom primeiro tempo, muito bom. Acho que até teve um rendimento maior do que ele estava tendo nos outros jogos no primeiro tempo. Faltou realmente conseguir acertar a finalização para fazer o gol. No segundo tempo, antes do momento que você citou, eu já senti que o jogo já não estava mais tão favorável a ele, e aí até um pouquinho antes desse momento a gente já tinha decidido de repente que poderia fazer essa troca, poderia nos ajudar, né? Eu acho que é importante ressaltar que o Viseu, vindo do banco, conseguiu fazer o gol, conseguiu nos ajudar. Eu acho que isso demonstra a qualidade do elenco, acho que demonstra a mentalidade, a atitude com que todos estão imbuídos em buscar o objetivo em prol do Flamengo. Como eu citei anteriormente, a gente tem tido muitos desfalques, muitas mudanças, a gente já falou sobre isso.
isso, né, em outras coletivas. E quem está entrando bem, está ajudando a equipe, está dando conta do recado. Acho que isso é o mais importante. Boa noite, Barbieri. Num determinado momento da partida, havia 5 jogadores oriundos da base do Flamengo. Alguns desses atletas já até são protagonistas da equipe. Como você avalia o rendimento desses jovens jogadores e a torcida do Flamengo pode confiar neles quando afunilar as competições? Eu acho que eles têm demonstrado dentro de campo que tem totais condições de render, todos eles têm tido um rendimento muito bom. Eu acho que isso é fruto de um trabalho que o Flamengo vem fazendo já há alguns anos, de investir na base, enfim, de um trabalho muito bem feito. E aí, eu acho que isso ajuda a equipe, né? Quando você tem jogadores formados em casa, a identificação, o grau de compromisso com o clube tende até a ser maior do que o natural. Eu acho que, como eu disse, o rendimento deles dentro de campo tem demonstrado que a torcida pode confiar, assim como eu confio, muito. Barbieri, há pouco tu falou que o desafio para o Fla-Flu com a ausência do Diego é manter a maneira e a regularidade do Flamengo, né? Mas ele está suspenso, não vai poder jogar. E pelo jogo de hoje, entrou o Jean Lucas no lugar do Everton. Dá para dizer que o Jean Lucas é uma alternativa, de repente, uma tendência de jogar o Clássico? Eu acho que ele é uma das alternativas. A gente tem outras, vamos olhar bastante para o Fluminense, poder estudar o adversário e escolher aquela que a gente entende que vai surtir mais efeito. Eu acho que já houve outros momentos em que a gente não pôde contar com o Diego e a equipe se saiu bem, assim como não pôde contar com os outros jogadores. Acho que vai na linha do que a gente vinha falando, né? Mesmo mudando muitas peças, a gente tem conseguido manter um padrão e manter o nível, mesmo sabendo que o Diego, pela qualidade, pela liderança que tem, pelo que ele aporta à equipe, sem dúvida nenhuma a gente vai sentir falta. Barbieri, boa noite. O programa No Mundo da Bola na TV Brasil está fazendo uma pesquisa hoje e eles gostariam que eu repercutisse com você. Aí você fica à vontade para responder, tá? Dentre essa nova geração de técnicos, quem você apontaria, assim, quem você acha que poderia ser o mais novo medalhão do futebol brasileiro? Não sei, acho que é difícil responder essa pergunta, até porque esse conceito medalhão é uma coisa que não me agrada, né? Eu acho que tem uma geração jovem, muito competente aparecendo. Eu acho que a gente vem conquistando um espaço importante, com muito respeito, com muito carinho por aqueles que estão há mais tempo, porque sem dúvida nenhuma foram referências pra gente. Eu acho que tem uma coisa que a gente fala pouco sobre isso, que é muito difícil ser treinador no Brasil, né? E eu digo isso não pelas questões econômicas, nada disso, mas em função do calendário, em função das distâncias continentais, né? Eu acho que os treinadores brasileiros, de uma maneira geral, fazem um trabalho fantástico e acho que essa geração tem vindo muito bem, com um rendimento muito bom, satisfatório. Quem vai ser o medalhão, não sei te dizer. Espero que todos possam agregar o futebol brasileiro, que a gente possa ser cada vez mais forte, começando agora com a Copa, desejando muita sorte ao Tite, que é uma referência para todos nós, sem dúvida nenhuma, e que quem ganhe sejam todos os torcedores e as pessoas que gostam do futebol. Tá aí o Maurício Barbieri, sem dúvida, dessa nova